Aqui nada de novo, esse aqui é um remake do que a gente fez do Scorpio X5, eu adicionei algumas coisas a mais aí que o Basílio, o Foca, o pessoal também, durante alguns testes, treinamentos, adicionei uma parte sobre congelados, né, que a gente não tem o equipamento com aquecedor, mas a gente sabe, por exemplo, que existe a possibilidade de uso do equipamento em áreas refrigeradas e congeladas, né, e aí com isso... Então, assim, é impossível não comparar o Scorpio X5 com a família X4, né? O Scorpio X3, X4, o Falcon X3, X4, todos eles com o mesmo formato, sempre cada um com suas características, né? E aí você tinha também algumas coisas, né? O Scorpio X4, X3, X4, a pessoa gostava da ergonomia, o robustez, o gatilho removível, né? A capa, só que sempre reclamava em determinado momento que o display começou a ficar pequeno, principalmente para o pessoal que trabalhava com RDP ou até outras aplicações gráficas. E aí, por outro lado, a gente tinha justamente o Falcon X4, né, com um pouco mais de robustez, né, em relação a quedas, tinha a opção do leitor de longa distância, a parte de Wi-Fi e operação tal até menos 20, enquanto o Scorpio X4 ele ia até menos 10, e reclamavam, por incrível que pareça, do teclado duro demais, né? A gente teve alguns clientes que falaram, nossa, o teclado ele é muito rígido. Eu falei, cara, falava que o teclado do Scorpio era mole, que o Falcon X4 era rígido demais e assim vai. E aí, algumas coisas que a gente foi melhorando, né? Que eles pediam, pô, eu quero um touch sensível para uso da caneta stylus ou do dedo. E alguns reclamavam que não tem o touch, que inibe o uso da caneta stylus e não funciona bem quando está molhado. Isso aí era quando o pessoal falava assim, não, desativei o touch porque ele ficava louco, caía água em cima ou escorria água em cima, o display ficava lá alucinado, né? E aí você tem lá todos os pontos positivos. E o que a gente acabou, né, desenvolvendo durante todo esse tempo foi justamente um modelo, o Scorpio X5, unindo tudo que você tinha dentro do Scorpio X4, que tinha do Falcon, e que ele basicamente conseguiu agregar até as melhorias que durante um bom tempo o pessoal pediu. Então, assim, eu sempre coloco, o touch funciona com a tela molhada. Para o pessoal que trabalha no seco não faz sentido, mas o pessoal que trabalha numa área refrigerada, ou às vezes por vezes congelada, que ele tem que sair, ele tem a água escorrendo no display. E aí o pessoal tinha essa dificuldade porque não funcionava, ele perdia a sensibilidade. Então, até que vocês estão com o equipamento aí, vocês vão notar que se vocês colocarem ele na geladeira ali, depois colocar e começar a criar aquela película de gelo ou aquele suador, vocês vão ver que a sensibilidade do touch continua exatamente a mesma. É muito difícil os equipamentos, né, mais básicos aí, com preços menores, terem isso aí, e os mais caros nem todos têm, né? E o Scorpio X5 ele está bem nesse meio, né, de equipamentos aí que acabam se tornando polivalentes, principalmente por conta dessas características que foram colocadas aí. Isso tudo muda muito rápido, né? Então, na hora que a gente está falando, por exemplo, do Scorpio X5, até quando lançamos, ele era o modelo com o maior processador, o melhor processador e o mais rápido, lá. Já sabemos, né, que a gente tem acompanhado, outros também lançaram agora com características similares. Então, toda vez que eu faço comparação, eu não gosto muito desse quadro, porque o que a gente acaba sempre focando é realmente das qualidades operacionais do equipamento, né? Então, a questão, por exemplo, do Wi-Fi, a questão da bateria, né? Ela tem uma bateria de 6.200, uma autonomia assim que vocês daqui a pouco vocês vão acabar testando e vão verificar que vocês vão ver a autonomia dele chega a passar mais de 18 horas de operação com a bateria. Então o pessoal fala, mas eu já tenho um coletor com bateria de 7.000 mAh, mas não o mesmo tempo de autonomia. Então, porque é um conjunto, né? É uma forma do equipamento trabalhar em conjunto com todas as características técnicas que ele tem, que faz que, por exemplo, uma bateria menor consiga ter uma autonomia maior. E aí você tem, né, o Scorpio X5 com o XLR, onde você tem pequenas mudanças na carcaça do equipamento. Aí a gente vai mostrar isso um pouco mais para frente aqui. As opções de leitores, a gente está com a linha ainda 1D, Linear Imager, a 2D, o Standard Range, muito parecido com o do Scorpio X3 e do X4, mas melhor, tá? O pessoal fala, mas é o mesmo? Não, ele tem a mesma distância, mas tanto o software como, por exemplo, alguns componentes da leitura foram melhorados. Então ele ainda consegue ser muito rápido, muito prático e a qualidade que vocês já estão acostumados com a parte de leitura. O que foi colocado a mais nesse meio campo foi justamente o leitor mid-range,
que você, dependendo do tamanho do código, você consegue distâncias aí de 1,5 m a 2 metros, e é uma opção para quem não quer pagar tanto e não precisa também de um leitor de longa distância. E tem um 2D, o Imager XLR Auto Range, que é assim, ele funciona numa distância de 5 centímetros até uma distância de quase 22, 23 metros, dependendo do código. A gente tem alguns testes bem absurdos, né? Mas que às vezes o pessoal fala assim, Luiz, mas o outro leu. Tá, mas ler e processar a informação, né? É como se você tivesse tanto fazendo a leitura perto como longe, sem você titubear, se o negócio realmente ser muito, muito operacional. Eu particularmente gostei muito, né, nos testes que a gente fez. Geralmente fazia a leitura perto de um, quando se pegava outros leitores, o próprio Falcon X4 com o leitor que ele tinha, fazia a leitura de um código menor, demorava um pouco, tinha que posicionar o braço um pouco para trás e tal, e quando você fazia uma leitura distante, você tinha algum tipo de dificuldade. Mas isso acontece a toda hora? Depende, né? Se, por exemplo, você pegar... Você chegaram a comprar a unidade com XLR ou mid-range ou standard? As duas. A standard range e a longa distância. XLR. Isso. Então vocês já notaram que ele tem um sistema óptico, um conjunto óptico de leitura frontal, que ele permite você fazer leituras de códigos extremamente pequenos e perto, sem perder eficiência, né? Depois, assim, a gente pode, talvez, eu acho que o primeiro passo é esse treinamento. O segundo passo, treinamento técnico aí com o Basílio sobre a ferramenta de configuração, e depois a gente fazer isso aí ao vivo, né? De repente, para a gente poder também testar, mostrar, ver algumas coisas a mais que o pessoal não está acostumado. De repente, acho que vale a pena a gente pensar nessas 3 fases aí do nosso treinamento, né? Legal. Deixa eu só fazer uma pergunta ainda, voltando lá no outro slide, até para ficar claro e a gente poder já contribuir com esse material. O que você mencionou é que, nos casos de operações híbridas, onde o cliente precisa ter um equipamento que leia tanto a curto quanto a longo alcance, ele pode usar exatamente o mesmo equipamento de longo alcance, que ele vai ter a mesma performance que ele teria utilizando equipamentos diferentes. É isso, né? Exatamente. O que por exemplo, difere antes, né? O XLR, ou Auto Range, ou longa distância, como todo mundo classifica, a palavra Auto Range depois, ela era só fictícia. O pessoal utilizava, ele autoajusta. Não, você pode pegar qualquer sistema de longa distância que você tenha antes, tá? E ele, na verdade, não ajusta. Se o teu código, por exemplo, ele tiver mais ou menos meio centímetro, você não, com um leitor antigo de longa distância, você tem que se matar para tentar ler, colocar o cotovelo lá para trás, e você consegue fazer uma tentativa de leitura a mais ou menos uns 15, 20 centímetros do código. Você não consegue posicioná-lo. Então, quando o pessoal fala do Auto Range, aí entra a parte da câmera do leitor do Scorpio X5. O Auto Range, ele permite que no momento que você passa a mira, ele mesmo diminui a mira, vocês vão ver isso em testes práticos, e automaticamente, em menos de meio segundo, como se fosse um leitor comum, ele faz a leitura daquele código lá, e você está exatamente a 2, 3 centímetros do código. Você fala, opa, quer dizer que eu não preciso me posicionar o cotovelo para trás em locais, com locais, por exemplo, que eu tenho um corredor extremamente curto, e aí quando você fala desse corredor extremamente curto, você fala assim, cara, mas eu não tenho um braço para movimentar, não tenho um ângulo, o cara tem que posicionar o produto com a mão esquerda, por exemplo, para cima, e ele ficar com o cotovelo para baixo. É um exercício. Então o pessoal fala, não, tem que ser um curta distância. Aí nesse caso do 2D XLE Auto Range, ele permite que você chegue próximo do código, a mira se autoajusta e ele faz a leitura. Isso numa operação que você não precisa ficar segurando o gatilho para acontecer isso. É simplesmente você gatilhar e ele ler. Ao mesmo tempo você posiciona, por exemplo, uma caixa no final do corredor que tem um código ou um carrinho, um kart ali que está sendo usado para separação, por exemplo, com um código de barra mãe, onde você vai ler o produto e jogar ele para dentro do carrinho, você fala assim, opa, li esse produto e vinculei com aquele ali. Ou seja, você posiciona
próximo do produto e você está com um carrinho, por exemplo, a 2 metros com uma placa lá de identificação, aonde você faz a leitura dele na mesma velocidade e volta na mesma velocidade para ler um outro produto perto. Isso aí é por causa justamente do sistema da câmera de alto foco. Tem uma explicação bem técnica depois, posterior, e mostra, inclusive, a foto, como o leitor enxerga isso. Porque o pessoal fala assim, não, mas isso aí não é. É assim, a tecnologia que usamos em leitores industriais, ela foi aplicada para esse modelo desse equipamento. Por isso que a gente fala, quando o pessoal vê o produto funcionando em múltiplos locais e ele trabalhar sem precisar ficar se fazendo contorcionismo ou ficar tentando mirar no código, o pessoal fala assim, pô, mas eu estava tão acostumado com aquele outro lado que eu tinha que fazer um contorcionismo, por isso que a gente nem escolhia. Sempre era, coletor de longa distância vai para o cara da empilhadeira que vai ler código grande. E coletor para fazer fracionamento para o cara que vai utilizar um coletor aqui pequenininho. Aí beleza. Quebrava o coletor de longa distância da empilhadeira porque o cara não colocou no suporte adequado e passou por cima. Ele ia pegar o leitor da pessoa que estava embaixo lá, que era o leitor normal, standard, e ia tentar fazer a operação. Pronto, acabou com o teu dia. Então, quando você dimensiona isso, é perguntar para o operador ou ver a operação, né? Porque às vezes o cara que está lá é normal para ele. Não, aqui é uso normal. Só que assim, ele já está naquele meio de que ele lê perto, ele lê longe e tal. E qual que é o melhor teste? Coloca o leitor na mão do cliente. Quando você colocar o leitor na mão do cliente e ele pegar e executar as mesmas tarefas de fracionamento de carga, leituras de códigos pequenos, e de repente ele já vira para, por exemplo, um local mais longe, 2, 3 metros, e ainda vamos viajar um pouco mais, ele já vai, se adianta e lê, por exemplo, posição da locação dele no pallet, dizendo que é altura 2, 3, e ele já vai e confirma. Numa só tacada ele fez 3 operações, carga fracionada, o carrinho com separação do kart e ainda onde que ele vai colocar aquele pallet que ele está fechando já no posicionamento. Ou seja, você fala assim, e que o cara perdeu com o tempo? Nada. O equipamento trabalhou para ele, não o contrário. Então, são esses detalhes que eu acho que é o que pega quando você vai falar da escolha. Aí o mid-range, Luiz. O mid-range é a mesma coisa. Já está definido que o cliente não vai sair da empilhadeira, mas, por exemplo, a localização e o endereçamento das prateleiras vão ficar na coluna de baixo. Ele não vai fazer a leitura longe. Então 2 metros é suficiente? Sim, 2 metros é suficiente. Beleza, está definido que o cara vai utilizar o mid-range para isso. Então ele vai fazer a leitura do fracionamento e vai fazer uma leitura de média distância. Mas aí é uma operação que o cara não está prevendo o futuro. Não, gente, eu estou pensando também no exercício de benefício e equilíbrio econômico para o cara pensar, peraí, isso aqui eu vou usar. Agora, você viu uma operação onde ele tem a necessidade da leitura das placas acima, ou do endereçamento que fica no próprio local, ou das caixas colocadas lá em cima, cara, você consegue comprovar rapidamente que esse investimento a mais para ele vai ser bem sadio. O cara, na verdade, nesse momento ele vai perguntar, né? Poxa, mas eu tô pagando mais caro numa solução. Mas, na verdade, ele tá levando uma redundância sem perder a produtividade, né? E outra, redundância, ele tá levando justamente aquela história do parou um, ele pode pegar o outro, o cara da empilhadeira pode usar o coletor do chão, o coletor do chão ele pode utilizar para empilhadeira, esse mesmo equipamento pode ser utilizado de repente dentro de uma área de menos 20 graus, o cara pode, por exemplo, utilizar esse mesmo equipamento na área externa, porque o display dele também é antiflexível, vou chegar nessa parte. Então tem várias coisas que eu sempre coloquei nesse treinamento, que as características dos equipamentos isoladamente são apenas características. É mais bonito, é mais rígido e tal, beleza, mas quando juntas, elas se transformam em funções que fazem a operação andar melhor. Esse é o ponto. Então, quando a gente pega e começa a falar sobre equipamento, hardware é lata. Se você não dá uma inteligência ou um formato, ou você dá informações para o teu cliente para ele poder também chamar os outros concorrentes e falar, amigão, o seu tem isso? Mas não precisa, vocês vão trabalhar interno. Não, ele tem uma operação externa, no pico do sol, a 40 graus, porque agora meu pátio está vazio, só que eu vou lá confirmar a carga lá fora, meu equipamento aguenta chuva. E se cair chuva, eu posso tocar na tela? Não pode, porque vai começar a ficar louco. Bateu um pingo, o touch fica loucão e eu não consigo digitar mais nada, então não dá. Aí você pega e fala assim, não, amigão,
A tua operação é lá fora? Não, nunca é. Aí daqui a pouco você vai lá, lotado, Black Friday, 25 caminhões chegando, os caras tudo em fila lá, um atrás do outro. Aí aparece os caras, podemos adiantar pelo menos aí, ler a placa do caminhão e ver, por exemplo, as caixas que estão aqui para dar um adiantado para quando chegar lá na frente? Pode, tá chovendo, tá com sol, tá com isso, tá com aquilo. Ah, não, mas tem que ser outro equipamento. Ou não, o cara leva um paninho, vai limpando, um guarda-chuvinha, vai limpando. Tá bom, você vai ter um cara segurando o guarda-chuva, outro digitando, o outro fazendo a leitura. Você sabe que isso não existe. Até a operação que o cara falou, essa operação nunca existiu, bate 2 semanas, bate promoção, a diretoria fica doida e adquire uma outra empresa, 25 caminhões, fila, e o cara vai construir um toldo do lado de fora para brigar, ou aquele armazém de 10 mil metros quadrados, ele faz mais um de 10 mil de pano. E aí fala, gente, seguinte, só que até construir aquele lá, vocês vão ter que operar na rua lá. Ou eu não consigo enxergar. Então, assim, são detalhes operacionais que o pessoal só fala assim, o meu display é antirreflexivo. O meu display eu posso enxergar em qualquer lugar. O pessoal vira, quem não conhece ou quem não está dentro da operação vai falar o quê? Legal. E vou pagar o quê? $30 a mais? Você tá louco. Aí quando dá pau, aparece os caras com guarda-chuva lá, com 2 caras. Barato, né? Você ficar pagando um cara pra segurar o guarda-chuva do cara. Barato o equipamento ter pego chuva lá e ter estragado, né? Barato, né? Ah, mas ninguém previu isso? Não, até ontem não. A única empresa, o único tipo de indústria que a gente consegue prever o tipo de atividade é linha de montagem. E olha lá, porque isso tem modificado também. Que a única que você consegue fazer que o cara vai saber quanto que ele tem de produtos naquela área, o único que respeita os limites dentro de um armazém, é o que segue a linha de Kanban na hora de montagem. Esse é o cara que respeita, esse é o cara que você pode falar, beleza, você não vai mudar. Agora, cara de operação, cara de logística pesada, operadores logísticos terceirizados, o cara virar para mim e falar assim, não, isso aqui nunca vai mudar. Eu falei, rapaz, de onde você veio? Então, por isso que a gente tem que abastecer o cliente de informação, porque aí ele vai entender que você ajudou e que você tem um produto certo para isso. E de novo, né? Eu estou falando hoje de Datalogic, mas é a forma como você vai enxergar as características que um equipamento vai lhe ajudar também no futuro. Pô, mas aí você matou toda a minha apresentação, que eu ia mostrar tudo isso aos poucos. Não, imagina, tem bastante coisa aí para frente ainda. Vamos lá, aqui um resumão, 2 formatos, handheld com gatilho. O que é interessante, tá? O gatilho, 4 parafusos, tira fora e você trabalha na forma handheld. Vantagens do gatilho, ele apesar do equipamento ele não ser o peso de um EDA, de um equipamento tipo com formato de smartphone robusto, ele tem um formato de PDT, de coletor mesmo. Só que ele é muito bem equilibrado. Quando você pega ele na mão, você consegue ver que ele tem um peso bem equilibrado na sua mão. Ele não cansa, ele não bate a parte traseira do equipamento no seu pulso. O acionamento dele, ele permite que o operador ele tenha realmente um equilíbrio muito forte, né? Então isso é muito bacana. 28, 38 ou 47 teclas, depende muito da operação. Aí a maioria do pessoal prefere o de 47 ou de 28. Eu particularmente gosto do 38, porque ela tem as funções atrás, mas pelo jeito o pessoal ou gosta do teclado completo ou gosta do teclado extremamente reduzido. Eu queria te fazer 2 perguntas com relação a essa parte, Luiz. A parte do Scorpio, por exemplo, se eu compro um coletor hoje com 47 teclas, ou melhor, se eu compro um coletor com 28 teclas, é possível adquirir esse teclado à parte e eu trocar depois ou não? Não mais. Essa era uma característica do Scorpio X4. E aí eu falo um pouco por quê. Porque no caso, você tem esse equipamento, ele é constituído com vários sensores. E aí você tem a parte do display, que é o que eu falei, que existem não só a parte da antirreflexiva, mas a parte de sensibilidade, tudo fazendo parte da carcaça frontal, entendeu? Então aí você fala assim, isso encarece o produto? Sim, encarece. Só que aí ele consegue ter essas sensibilidades a mais aí também. Infelizmente, eu acho que esse foi um ponto negativo, porque isso era muito bacana no Scorpio X4. Mas, né, é aquela história, não dá para se manter todas as belíssimas características que tinha o Scorpio X4 no X5. Mas como você falou também, com os tempos mudados, a característica de você aproveitar mais do teclado virtual também é uma questão que é bem utilizada hoje, né? Como é que a gente vê hoje? Como é que você vê isso hoje no mercado? Mesmo com coletores que têm o teclado físico. Eu, particularmente, tá? Eu gosto, por exemplo, do teclado reduzido,
numérico porque ele é mais prático, que você tem as teclas de funções destacadas e que você pode digitar rapidamente o teclado. Dessa maneira, você consegue deixar o display inteiro só para aplicação. Você consegue aproveitar mais do que eu tenho, por exemplo, o Memor 10 com 7, com 5, o Memor 20 com 7, e aí polegadas e tal, etc. Eu falei besteira agora, mas depois, como estamos falando do X5, vamos falar do X5. Mas o X5, ele tem um display consideravelmente grande para as aplicações, só que quando você puxa um pouquinho o teclado para cima, você perde um pouco da referência. Então, quando você acaba utilizando o teclado, dependendo do sistema, da configuração, você acaba ganhando toda essa tela para você desenvolver, né? Que são os designers agora de tela, né? Que agora estão mais preocupados com isso. O que é interessante? Quando lançamos o Scorpio X5 no ano passado, eu ouvi algumas críticas de algumas empresas de software. Os caras falaram assim, Luiz, essa tela, cara, é muito grande. Eu falei, não, o equipamento fica até desproporcional, parece uma raquete. Eu falei assim, porra, você acabou de destruir o meu equipamento, parece uma raquete? Não, porque, olha só, o meu software aqui é o Telnet. Tá vendo? Ó, telinha aqui, tal. Aí não muito longe, aí chegou um outro e falou, não, tá vendo? Meu software aqui eu só preciso coletar aqui, ó. Eu coleto o campo, digita a quantidade e tal. Eu não preciso de tudo isso. O coletor até se torna impróprio, né? Então eu fiquei um pouco chateado, porque eu vim dessa área operacional, falei, o que eu mais odiava era o equipamento subutilizado. O equipamento tem câmera, o equipamento ele consegue fazer um trabalho diferenciado no quesito, tipo, abrir duas telas ao mesmo tempo. De repente eu posso pegar e falar a tela de cima, compartilha a tela, vamos dizer, vou utilizar uma calculadora, mini calculadora, e a parte de baixo eu posso dividir a tela para usar a minha aplicação. Então tá, já que você está usando o Telnet, deixa a parte de cima com uma aplicação móvel. Coloca lá estado do sol, estado da bateria, Wi-Fi, faz alguma coisa, mas não deixa essa tela assim. Só que passados 5 meses, e aí olhando algumas matérias que não tem a ver sim, eu vi que 80% das empresas de software que trabalham para a parte WMS, que trabalham com a parte de interatividade com o usuário, estão pagando agora muito bem para os UX designers. Porque o que acontece? Eles acoplaram, por exemplo, uma foto de ruptura no meio do software. Então o cara está fazendo o trabalho lá de fazer a leitura de um produto, ver a localização, aí ele precisa tirar, está quebrado. Em vez de ele sair da aplicação, dentro da aplicação ele clica, abre lá a foto, ele tira a foto, ele anexa e depois ele volta, por exemplo, para dentro do sistema. E no sistema ele tem que olhar a foto. Aí ele clica de novo. Tudo isso dentro de uma única parte no display. Então fica muito fácil do cara visualizar. Então eles descobriram que aquele espaço imenso, o equipamento que parecia uma raquete, vamos dizer assim, ele se tornou interessante. E aí a gente pegou e falou assim, agora acabou. Ninguém mais vai querer coletor de dados com teclado. Aí que o pessoal falou, não, eu quero com teclado, porque assim, operacionalmente, digitar o número mais rápido no teclado, operacionalmente. Eu não preciso abrir teclado virtual, eu não preciso depender dele, eu quero ver a informação no display. Só que eu quero ter o prazer da digitação. Eu quero fazer com que o cara aperte o F1, eu quero que ele faça essa interação. E aí a gente fez alguns testes num cliente grande, com 2 tipos de aplicação, colocando o Memor 10 de um lado, o Scorpio X5 do outro, numa aplicação que era de inventário. Na aplicação de inventário, foi muito rápido. O coletor com o teclado, o Scorpio X5. Aí eu falei, nossa, acabou com o Memor 10. Só que aí, daqui a pouco, ele fez um outro processo, um processo de ruptura, onde ele tinha somente que fazer a leitura, mas ele tinha que ver imagem. E ele não utilizava o teclado, ele fazia a leitura, mas ele não precisava de digitar quantidade, porque não era o intuito. O negócio dele, ele tinha que fazer a leitura somente, e ver e ser informado. E aí a gente colocou no Memor 10 um gatilho removível, a pessoa fez a leitura ali e tal, etc. E para a pessoa que estava fazendo esse movimento de trás para frente, olhar, ver o que ele estava fazendo para confirmar se a gôndola estava cheia ou não, aí o Scorpio X5, o cara falou, não dá para trabalhar com esse equipamento. E o Memor 10 foi campeão. Aí eu falei assim, cara, antigamente todos os caras de sistema faziam o mesmo software para todos os coletores. Aí eles não separavam se era PDT ou se era full screen, não separava se era um formato, nada. Hoje em dia, se você pegar uma grande empresa nacional aí, os módulos que ele tem desenvolvido para os coletores
coletores, ele tem lá uma lista infinita de coletores homologados. Quando você abre a tela, cada um deles se ajusta do formato e aproveita-se o que é melhor do equipamento. E essa empresa, na verdade eu fiquei até surpreso, ela aproveitou que cada um dos fabricantes tinha. Ela não ficou presa a um, dizendo, não, fiz um negócio, não. Tanto é que ela homologou, acho que todos os grandes fabricantes, mais uma dezena de outros, e todos eles praticamente utilizam a tela e sempre tem alguma coisa customizada para aquele coletor, o que o melhor aproveita. O cara deixou o teclado ali, então ele já deixou pronto, que quando entrasse a aplicação, não pulasse o teclado virtual. E aí, quando ele falava que era o Memor 10, automaticamente na configuração dele, na hora que ele clicava, aparecia um teclado virtual customizado que não ocupava a tela para o Memor 10. Aí eu falei assim, ou seja, o pessoal então tá dando realmente uma visão e aproveitando que tem de melhor esses equipamentos. Então essa questão que você falou sobre com teclado, sem teclado e qual modelo, depende muito da aplicação que seu cliente hoje está utilizando. Óbvio, essa era a primeira resposta que eu tinha que dar, mas eu quis contextualizar para deixar vocês loucos, entendeu? Não, mas foi excelente o contexto, porque realmente é o que traz, né? A informação, o contexto vai levar à realidade. Acho que por isso que é importante a gente ter um integrador de soluções e justamente ele vai colocar o equipamento propício para a situação correta e vai saber customizar para levar a maior produtividade possível para o cliente, né? E é legal essa questão e essa vivência, porque tem muitos clientes que ouvem, poxa, a full screen é sempre o melhor. Não, o teclado é sempre o melhor. E isso não é verdade, vai muito da situação, né? Não, é fantástico, mas aí que tá, muitos clientes, eles vão por aquilo que eles enxergam e que o mercado traz. Se ele recebe só uma informação que o full screen é o melhor, ele vai falar, não, cara, não quero mais. Não quero mais saber do outro, porque o botão desgasta, porque isso, porque aquilo, tal, etc. O touchscreen também desgasta, entendeu? Há um problema também nisso aí. Mas desgasta? Sim, a tela também desgasta. Não é tudo eterno. Então, assim, cada coisa no seu lugar. Mas você vê, de novo, é um conjunto. É o cara da solução, a operação, e é o que a gente sempre fala. O que o cliente espera de você? O que o cliente espera do equipamento? Qual que é a expectativa dele? Então, às vezes, a gente chega falando um monte sobre o equipamento e a gente não olha a operação. Aí quando você vai ver, o cara fala, não, porque eu quero full screen. Na hora que você vê o cara digitando ali 5, 6 minutos lá, você fala, desculpa, para essa tua operação, full screen, você vê, se o software é o mesmo, para você vai ser problema. Aí o cara já leva um susto. E aí nessa hora que você tem que ter esse embasamento e essas informações para ele também. Bom, acessórios, tá? Os únicos acessórios que mudam da versão 1D, 2D, 2D Mid-Range para o 2D XLE Out-Range é justamente a capa, porque você pode ver que o frontal dele é diferente. Se você notar, a capa do XLR ela é mais emborrachada nos cantos justamente para evitar que, por exemplo, uma queda em cima de uma empilhadeira. Então, assim, a gente já imaginou que esse tipo de coisa possa acontecer, né? Mas, fica um monstrengo. Não, fica bonito. Eu particularmente gosto desses equipamentos encorpados. Ele, por si só, já tem uma camada de borracha de proteção muito boa, mas também, na hora que você coloca a capa de borracha, ele realmente fica algo monstruoso no sentido de cara de robusto. E fica robusto. Alguns pontos, tá? Já aviso, antes que você me pergunte, porque isso aí foi uma coisa que todo mundo fala. As docas. Eu tenho um modelo da doca por wireless charging, que é justamente a mesma tecnologia do Memor 10 e do Joya Touch. Evita quebra de pinos e outras coisas a mais. Porém, nessa versão sem o wireless charging, o convencional, ele utiliza os pinos chatos. Então, você também realmente tem pinos industriais para carregamento. Então, também reduz a parte. Aí você fala, e qual que seria a vantagem de você utilizar o wireless charge ou não? Aí é uma questão realmente de contar, porque a parte daquilo que a gente sempre fala, que o wireless charging permite a carga, você controlar a carga mais lenta, mais devagar nos outros equipamentos da Datalogic para você dar uma sobrevida. Nesse caso específico, se você tiver a doca, ele também controla a carga lentamente, se você tiver o coletor, porque a inteligência de controlar a carga lenta, mais devagar, para ela ter uma
sobrevida maior, né, de autonomia, não só de uso, mas de vida útil, é um coletor que manda. Então, se ele tiver na doca ou se ele tiver colocado com o cabinho USB tipo C na lateral dele, ele vai ser controlado essa parte da bateria. Luiz, e o carregador de 4 posições? Aí ele entra no convencional, tirou a bateria, tirou do coletor, perdeu a inteligência. A doca tem a inteligência dela, mas é aquela história de 3 a 4 horas carregando e aí você coloca ele para dentro do coletor. Mas o que você vai controlar no coletor é o uso da bateria, mas não a carga. Aí depois, detalhadamente, isso aí a gente pode entrar num processo um pouquinho mais detalhado sobre isso. O Scorpio X5, bateria 3.500, 6.200, a diferença, olha, é muito pouca a diferença no valor comercial, mas tem pessoas que gostam da bateria do 3.500 quando utiliza no formato handheld, porque aí ele fica com a bateria também já mais flat, mais reta. Tem outro motivo? Não, porque se a diferença comercial, estamos falando de poucos dólares e praticamente você tem o dobro de capacidade, sinceramente, para mim não faz muito sentido. A gestão das baterias é aquilo que eu estava falando. Quando você está conectado na base ou no cabinho USB tipo C, que você pode usar no coletor, você tem condição de você controlar a carga da bateria. Nesse caso, você tem o gerenciamento dela, de como ela descarrega, parecido com os outros equipamentos. Então, isso é bom? É. Porque quando você trabalha com as informações da bateria, você tem temperatura, você tem quanto que é a voltagem dela, você tem outras coisas que são, por exemplo, gráficos de baterias de uso, que aí vocês podem dar um pouco mais de inteligência no processo de vocês. Hoje, a gente não tem nenhum MDM da Datalogic, mas a gente tem o MDM da SOT, da Wavelink, tem o MDM da Urmobile, que a gente já fez uma apresentação de um parceiro, em que eles estão e que você pode puxar as informações, de repente, em quais horas e picos a bateria foi mais utilizada, para você saber, por exemplo, de repente, uma performance, ou até você pegar e ter uma locação de coletores on demand. Olha que lindo. Tipo, você aluga o coletor e o cara fala, não, eu vou usar pouco, faz um preço melhor. Aí você fala, vamos fazer o seguinte, vou pegar e ver os picos de quando, que horas que você usa e quantos você usou mais e que aí você consegue de repente ter a informação, ela só é interessante se você sabe administrar e você sabe contextualizar ela também, né? Olha, tem um monte de gráfico aqui, aí você olha para ele e fala assim, o que eu faço com isso? Então, você tem que pegar e utilizar essa inteligência que detalha da operação de vocês, né? É o seu dia a dia. Esse tipo de gerenciamento é no coletor, né, Luizão? Não é no coletor, mas, tá. Mas você tem os flags ali que você pode salvar todos os logs, carga, bateria, tempo de uso. Então, só voltando aqui não detalhei muito, mas na hora que vocês olharem aqui do lado dele, do gerenciamento, você tem o real time, lifetime, você tem o setup aqui, o gráficos, os logs, você pode gerenciar tudo isso. Legal. Eu, por exemplo, gerenciei um teste na minha própria geladeira e na geladeira de um colega nosso que tem um mercado, o tempo que o coletor entrava em estresse. Deixei ele tocando Beethoven dentro da geladeira, pena que a câmera não aguentou ficar dentro da geladeira, mas o coletor ficou lá tocando Beethoven, e aí eu deixei ele por praticamente 2 horas e meia, numa temperatura de -10. Eu tenho umas fotos dele, vou mostrar. Legal. Aí, o legal é que eu consegui gravar, cara, os logs. E eu fiquei contente com isso, porque eu falo isso pra todo mundo e até então eu não tinha feito esse teste. E eu passei a ideia pro cara da Urmobile, que é o cara que faz o gerenciamento. E ele falou assim, Luiz, eu posso coletar essas informações, inclusive criar uma flag para quando chegar em -15 e o cara esquecer o coletor lá, que a gente vê que não tem nenhuma atividade, ele criar uma tela vermelha e mandar um e-mail para alguém dizendo, olha, pelo amor de Deus, me tira daqui. Aí eu falei, nossa, cara, eu não tinha pensado nisso. Porque muitas vezes, quando você opera com o coletor, a maioria das vezes o pessoal fala o quê? Ah, não, o coletor vai até -10, -15. Aí daqui a pouco o cara fala, preciso de um coletor a -30. Por quê? Não, porque minha temperatura é -30. Não é. Na verdade, o cara esqueceu o equipamento lá dentro do negócio e simplesmente ele adotou que precisa ser -30, porque é a margem de erro que ele tem caso o coletor seja esquecido. Eu aprendi isso também outro dia. O cara falou, não, é -30, não, é -30, -30. Aí eu fiquei lá praticamente 2 dias nessa operação, acompanhando a revenda fazendo um revezamento comigo. Ele falou, Luiz, em nenhum momento esse negócio chegou a -30. Aí de manhã, bem cedo, tava lá, -27.
abriu a porta da geladeira, começou a trafegar, a porta aberta de um lado para o outro, caiu para menos 20. Aí daqui a pouco menos 17. Aí ficou em menos 17. Então, na verdade, era porque os caras tinham esquecido o equipamento lá dentro. A operação real não era essa. Ah, mas meu equipamento não tem o defroster, não tem o aquecedor, não tem o heater, não tem nada. Tudo bem, mas o que o cara queria, na verdade, era estar com o equipamento no corpo e fazer a leitura e voltar. Ele não queria ficar lá dentro. Eu falei, então funciona. Só que para isso, eu falei assim, vai ter que controlar. Então, a gente fez um teste, não é definitivo ainda, mas o negócio manda um alerta, dizendo pro cara, falar assim, me tira daqui, o equipamento tá mais de 2 horas. Para quem aluga equipamento, isso é ótimo, entendeu? Legal. E essa ferramenta já está inclusa em quem compra o Scorpio X5, né? Na verdade, isso aí é o software dele, já está lá dentro. Só que os logs estão inclusos, né? Os logs, a maneira de você pegar e puxar, aí vai depender do software. Como a gente sabe que tem um cara aí chamado Newton, né? Gente boa, gosta de programação, ele pode, de repente, puxar essas informações desses logs e começar a criar alguma coisa nesse sentido. De repente, associar, de repente, a um SOT, essas informações, porque são linguagens, porque você pode, por exemplo, o SOT, ele tá lá, ele cria, por exemplo, logs de você mandar mensagem, um e-mail, ou fazer algumas coisas assim, quando o equipamento tem um trigger de alguma informação. De repente, você pode colocar e criar um trigger que é na leitura do log, quando ele chegar a X temperatura e durante tanto tempo, ele vai lá e manda um log para o SOT e o SOT manda uma mensagem para quem está fazendo. Ou, de novo, né, até esse pessoal da Ormovo também, mas aí é uma questão de MDM, a gente não faz muita propaganda dos outros, mas eu tenho que fazer propaganda daquilo que o meu equipamento está gerando de informação. E vamos lá. Nível de carga, a gente tem uma coisa interessante, isso aí foi até sugestão de cliente, não aumentou o valor da bateria, né, que todo mundo falou, pronto, colocou uma bobeirinha ali, vai aumentar o valor da bateria. Não aumentou. Quando você pressiona a bateria, você tem lá o nível de carga, né, se tá, que é o verde, saúde da bateria é o health, é tipo assim, a bateria ela tem 50% de vida, 40% de vida, tal, etc. Falha temporária, de repente, quando você deixou muito tempo ela na geladeira lá, e aí ela não tá conseguindo descongelar, então ela vai dar uma falha temporária. E realmente, se você carregou ela inteira e ela tá vermelha, é que realmente deu pane ou a bateria pode ser jogada fora. Então você pode ter que lembrar que quando você aperta aqui e ele te dá a bateria, pode ser que o nível de carga esteja verde aqui só no 1, porque a bateria está com pouca carga, mas o nível de saúde dele está bem. E aí você vai ter que tomar cuidado quando você tiver somente um azulzinho aqui, e mesmo você carregando inteiro aqui, você tem um azulzinho aqui. Opa, tá na hora de começar a pensar em trocar da bateria. Então aquela história do cliente, eu acho que minha bateria tá com problema, eu acho que não está, ele mesmo acaba fazendo isso. O próprio operador já consegue fazer isso. Você não precisa dispensar a bateria achando que, eu carreguei, ou melhor, né? Que esse para mim é o must, que é você chegar na operação, o cara falando, carreguei a noite inteira a bateria, tá com problema. Aí você pega a bateria, clica na hora, sem fazer muita coisa, você olha e fala, amigão, bateria não, acho que a bateria tá bichada. Aí aparece o azul, carga cheia. Pode ser então o carregador que esteja com problema, a bateria não. Então você tem que ensinar isso para a operação. Você tem que dar esses elementos para ele. Entregar uma bateria, um coletor desse, não mostrar isso para o operador e nem para o cara que lidera esses operadores, não adianta nada. Por isso que eu falei, você tem que vender esse tipo de coisa. E aí tem um exemplo, né? Bateria cheia, aí no final, com qualidade e tal, etc. Essas luzinhas vermelha, verde e o amarelo significa que nesse meio tempo que eu estava brincando com a bateria aqui, o coletor ainda estava parado na página o qual eu tirei. Ou seja, se tiver numa página da internet, se tiver no aplicativo alguma coisa, ele não está se comunicando, mas ele está lá segurando a última página. Na hora que você colocar, ele vai voltar exatamente naquele momento. Vai se reconectar no Wi-Fi e ele vai dar o refresh e vai continuar operando. Ele não vai reiniciar o coletor. Isso aqui é o swap battery. Mas isso a qualquer momento? Não. O coletor, no mínimo, precisaria estar já aí trabalhando a 1 hora para que esse swap battery seja, porque na verdade é uma bateria interna, é como se fosse um supercapacitor interno que mantém esse tempo aí para você poder fazer a operação. Isso é importante? Lógico que é importante. A maioria do pessoal, às vezes, está trabalhando com uma página de internet, um HTML, que hoje é um dos mais utilizados, né, a parte do browser, e simplesmente, no meio do nada, o cara tem que trocar a bateria, coloca, caiu de novo, caiu a conexão, caiu a página, o cara tem que reiniciar, é perda de tempo, fica nervoso, chuta o equipamento, então não precisa.
Agora, também o cara não pode demorar 15 minutos para trocar a bateria. Tirar uma, ele aguenta até 2, 3 minutos. O pessoal até fala 15 minutos, mas assim, 2, 3 minutos e pau, coloca. Porque você nunca sabe quanto tempo também esse supercapacitor, essa bateria, ficou lá também carregando. Se for às 8 horas, eu considero que uns 10, 15 minutos seja real. Mas se você ficar apertando os botões, aí com certeza você vai descarregar ele, porque ele tá mandando pulsos e vai acabar descarregando a bateria interna ali. Eu mesmo já tinha feito aqui do Swap Battery e tal. Muito robusto para ambientes mais agressivos, né? Então a gente está falando de IP65. Lembre-se que IP65 é jatos de água de baixa pressão. Então, ou seja, não é um VAP jogado, não, é uma torneira aberta. E a poeira totalmente selada. Poxa, é importante? É importante. Principalmente o fator 6, ele às vezes é mais importante do que o fator 5. Porque dentro do depósito, aquela poeirinha fina no equipamento destrói. Ele entra dentro do equipamento. E aquele que faz o curto-circuito é o que dá problema. Então esse equipamento é bem vedado em relação a isso. Quedas de 1.8, teste realizado 1 metro, a faixa de temperatura de menos 20, e ele trabalha com o Gorilla Glass para o display, Gorilla Glass 3, e também para o frontal da janela do scanner, para os dois. A maioria dos equipamentos mais novos tem isso. Só que os equipamentos mais antigos não, os equipamentos abaixo dele da categoria não tem. Ou é só no display ou é só no window da janela. Ô, Luizão, naquela tela anterior, eu lembro muito de um exemplo que você deu num cliente que nós visitamos com relação a essa parte das quedas. Sim. E tem muita gente que fala, pô, meu equipamento é 2 metros e pouco. Posso jogar aqui que não vai quebrar. E até faz teste. E isso não é uma verdade, né? Não é verdade. Na verdade é assim, todo equipamento ele segue sim a regra da resistência à queda e tal. Mas, por exemplo, se eu pegar esse equipamento e ele cair numa pedrinha, ou no pé de uma cadeira, ou no pé do pallet, que é o que mais acontece, e eu conseguir pegar a quininha, a pressão exercida sobre o centro dele, bem naquele ponto, vai pegar e vai quebrar o display interno. Não vai quebrar o touchscreen. O touchscreen não vai abrir. Opa, peraí, isso é importante? Eu não estou com o equipamento funcionando? Sim, é importante. Porque a principal coisa, quando o pessoal fala sobre questões de quedas, sobre falar, por exemplo, sobre normas de ML, STD, 810, 10G, etc. Na verdade é o seguinte, isso aí é para proteger o usuário. Existe muito mais a relevância sobre você ter um produto protegido com essas normas, ele não forneça ou produza peças móveis, como, por exemplo, estilhaços de vidro ou alguma coisa assim que possa ferir o usuário. O pessoal é muito mais preocupado com isso do que exatamente o equipamento parar de funcionar. Você imagina que a gente está tratando com um display, ele quebrou, se ele estilhasse, ele vira uma faca, ele vira um estilete e o cara arranca o dedo fora. Porque qual que é a reação do usuário? Para quem trabalha na operação, ou já trabalhou na operação, sabe que no momento que o equipamento está caindo, o usuário, naquela tentativa desesperada, tenta pegar esse goleiro. E aí ele tenta se arremessar para pegar o coletor. Tem duas chances. Na hora que ele tenta se arremessar, ele bate e dá um bico no coletor e o coletor voa mais longe, ou ele consegue pegar o coletor só depois que caiu, que ele quicou no chão e ele voltou para a mão, aí o cara segura. Se nesse momento, peças móveis, o vidro estilhaçou e foi para fora do equipamento, o plástico, ele é um plástico duro que criou, como, por exemplo, uma ponta e machuca o usuário, eu te garanto que vai ser muito mais caro. Então o pessoal falou assim, nossa, mas você quer dizer então que qualquer equipamento pode cair, ele aguenta o display, o touch não vai abrir? Vai, se o cara dá um tiro, dá uma martelada. A gente tem caso até de, por exemplo, o cara passar uma empilhadeira em cima, o equipamento ele ser esmigalhado e você olha o equipamento, ele não tem pontas soltas, ele tá esmigalhado, mas ele não criou nenhuma coisa ali que soltasse, a não ser que o cara desse a ré e passasse de novo no equipamento. Mas em todos os casos que a gente vê, todos eles o equipamento se manteve integrou no sentido de não produzir peças ou partes que oferecessem algum risco ao operador, que é a parte de segurança, que é a parte de todo mundo tem que falando muito sobre isso. Só que o pessoal não presta atenção que a proteção do operador é mais importante. Mas se quebrar, não foi de propósito, a empresa não pode cobrar. É de propósito quando, por exemplo, você fala para ele usar uma capa e a capa está lá do outro lado guardando o celular. É de propósito quando o cliente fica rodando o coletor pela haste. É de propósito quando ele fica brincando de laser tag, né? Que ele pega o scanner e fica jogando no olho dos outros. Isso é de propósito. Agora, ele está operando e cair na mão dele durante a operação, não é de propósito. Então, ele não pode ser punido nem da empresa descontar dele, como também não pode ser punido, de repente, tem
tentando salvar o equipamento e, por acaso, um display mal feito, não protegido, criar uma peça móvel e cortar o dedo dele, decepar o dedo dele nesse momento. Então, o pessoal fala muito sobre a proteção. Sim, é importante. Já tivemos testes extraoficiais da gente arremessar sem querer o equipamento a 5 metros. E ele cair e falar, uau, não aconteceu absolutamente nada. Assim como teve testes que eu mesmo fiz sem querer, dele pegar e sair, tipo, rolando uma escada e bater numa quina que tinha um parafuso e que lascou o vidro. Não parou de funcionar, mas lascou. Ficou do lado de dentro a lascada, do lado de fora ficou uma marquinha pequenininha no touch. Ah, Luiz, mas e quanto que tinha de altura? Ah, não tinha mais que 1,5 metro, só que ele saiu rolando. Deve ter rolado durante uns 2, 3 metros. Então, por isso, de novo, né, isso aí, esse assunto é uma coisa que ninguém toca Ah, pô, mas sério? Durante uma operação, por isso que quando nós vamos apresentar um projeto, você tem que chamar o pessoal da área de TI, tem que chamar o pessoal de operação e tem que chamar o pessoal da segurança. Porque é nesse momento que você também vai levantar esses alertas e os caras vão falar, não, coloca esse detalhe aí de que tem que ser protegido mesmo, precisa ser um Gorilla Glass assim e precisa ter esse negócio de tombo e quedas comprovadas por um órgão real. E não o órgão do tipo, ele é pela quedas de 1,8 metros de acordo com o padrão JJJ, ou do LCHP. Meu nome, né? Luiz Carlos Rachia Pinto. Não existe. Então esse é o tipo de cuidado, cara, e tem que ser feito principalmente para a parte de operação. O pessoal esquece desses detalhezinhos. Só que detalhe, na hora que der pau, você vai ser o primeiro a ser chamado. Então, alerte, né? Nós, como fabricantes, precisamos dar esse alerta. Para quê? Que vocês possam passar isso para o cliente. Na hora ele pode não lembrar, mas eu te garanto que na hora que acontecer o primeiro acidente, ele vai falar, cara, eu lembro de alguma coisa a respeito. Respondido? Eu tinha esquecido desse detalhe, eu sempre passo isso e vai. Bom, aplicações e projetos, eu estou falando com vocês já conhecem muito, mas varejo, transporte e logística, manufatura, ou seja, ele vai atender tudo onde há movimentação, crítica ou não crítica. O que todos eles têm em comum? É gerenciamento de armazém, inventário, embarque, recebimento, logística reversa e aplicações de reconhecimento de voz. Opa, Luiz, espera aí. Reconhecimento de voz? Sim, senhor. Por ser uma plataforma Android, por ser Enterprise, e ele é recomendado, né, que é aquele AER, Android Enterprise Recommended, isso permite que as aplicações de voz novas, elas sejam utilizadas, inclusive, por exemplo, com o coletor, de repente com um headset Bluetooth de boa qualidade e que tenha um supressor de ruído. Só que é um que custa 200, 300 reais e não mais aqueles lá, os antigos que você trabalhava e que o cara tinha o hardware mais um capacete lá que custava 300, 400 dólares. O que mudou? O que mudou é que hoje o pessoal da área de software, via software, consegue inibir a parte de ruído. O que mudou é que os coletores, eles trabalham, por exemplo, esse modelo especificamente, o Scorpio X5 trabalha com o Bluetooth nível 5, é o BLS 5.0, ou seja, um Bluetooth de baixo consumo e de alta performance, e que se você pegar um headset de bateria, né, sem fio, e também com essa mesma categoria, ou até com Bluetooth, sei lá, 4, 3, ele consegue manter uma performance durante 8 horas de uso. Ué, mas estou usando Bluetooth, estou comendo a bateria dele? Tá. Mas aí você fala assim, mas aí o cara vai usar o celular, vai dizer, não, tudo bem, mas eu estou falando de uso de voz para aqueles casos que o pessoal hoje está fazendo, que é o uso misto do equipamento. Ele faz a coleta de informações e em alguns momentos ele precisa ter, por exemplo, eu estou dirigindo a empilhadeira, eu estou com fone de ouvido, vai dizer assim, vá até tal local. Então ele, de repente, esse comando de voz, ele fala, ok, estou aqui, aí ele começa a fazer a leitura com o leitor, com o próprio coletor. Então existe um mix de tecnologias. E hoje, você trabalhar, por exemplo, com equipamento, com um Bluetooth de baixo consumo, ele permite que você consiga conectar todos esses produtos, que você consiga trabalhar durante uma autonomia decente. Porque o que a gente sabe é, o pessoal que trabalha com o Bluetooth, o headset conectado no aparelho, é um tal de cabo quebrado, é um tal do cara prendendo o cabo em outros locais que não deveria, porque mesmo que ele receba lá a camiseta dizendo passe os cabos por aqui, não ande com esses cabos soltos, o cara anda com totalmente errado, ele coloca e deixa o cabo balançando. Então, quando você diminui o risco do cliente e utilizando tecnologias como, por exemplo, essa parte de um Bluetooth mais econômico e te permite acoplar produtos de mercado que sejam mais baratos, você começa também a dar liberdade do cliente expandir a parte processual dele. Então, de novo, o BLE 5.0 sozinho não é nada. Então, mas se você falar para ele, mas por que eu preciso disso? Porque um dia, quando você quiser usar um
Ou você pode acoplar um também de baixo consumo, não vai precisar ficar preocupado com bateria e você vai poder utilizar várias aplicações ali, além. Isso óbvio, né? Quando a gente abre isso, vai abrir também um outro precedente. O precedente do cara ficar ouvindo música durante o trabalho. Mas aí, de novo, aí são novos projetos, novas tecnologias e novos problemas que os operadores vão trazer pra gente. Então, tecnologia é isso. Essa que já tem controle também, né, Luizão? Hoje é possível fazer o bloqueio de forma tranquila, não só pelo equipamento, mas também pelo uso do MDM, né? Um SOC, um harmônico. Perfeito. Mas você sabe que o usuário é usuário, né? Ah, sempre vai ter. E eu tenho vários casos, até engraçado você que está comentando isso, um cliente grande, e aí a gente pegou o operador fazendo isso várias vezes, ele conseguia desbloquear, não sei, ele achou uma falha numa versão do Android 7, em que você tocava 2, 3 vezes, e tava problema no celular também, e não sei, o cara foi pesquisar na internet alguma coisa, ele conseguia desbloquear o negócio e deixava lá rodando uma música por trás. Cara, mas ele continuava trabalhando. Aí uma vez deu pau no equipamento, o negócio aí desandou. Bom, resultado, né? Em vez de os caras, a primeiro princípio os caras era dar bronca e repreender o cara, e eu conversando com o cara, falando assim, qual é a tua formação? O cara falou assim, tô fazendo escola técnica, acho que era Senai, tal, e naquele terminou, ele falou assim, você já mandou teu currículo para a DTI aqui? Ah, não, os caras não pegam, tal. Eu falei, manda. Eu sei que passado, um ano mais ou menos, ele tava na área de TI como suporte, cara. Que legal, cara. Não, essa aí foi fantástica. Eu tenho mais umas 2, 3 histórias disso, mas não com conector. Mas é melhor ter esse cara do nosso lado do que contra, né? Eu tive uma também que não foi tão direcionada assim, até para aproveitar a pessoa, mas o pessoal realmente fez uma brincadeira. Na operação, a gente fez a venda assim, de uma quantidade bastante grande de equipamentos, de coletores de dados, e até esse cliente já havia feito a aquisição do MDM, mas ainda não tinha dado tempo de fazer toda a implementação. E aí o pessoal começou a fazer os pilotos, todas as coisas, acho que tinha bem uns 100 equipamentos mais ou menos ali já em teste. E o pessoal decidiu que na virada do turno eles iam habilitar todos os coletores para tocar o despertador ao mesmo tempo. E fizeram. Devolveram os 100 coletores e deixaram tudo lá na mesa do TI. A hora que deu a troca do turno, começou a tocar tudo ao mesmo tempo, cara. E aí o cara ficou louco pra ir desabilitando um a um. Nossa, foi muito engraçado. Muito bom. Não, é muito bom, né? A gente esquece que antes de ser usuário, a gente é função, né? Tipo, não, eu sou operação e tal. Não, a gente é função, cara. Tem hora, todo mundo vira técnico em determinado momento. Então, mas são histórias de operações assim que você se diverte, né? Você se diverte com algumas coisas. Mas vamos lá. Bom, performance na coleta de dados, tudo que eu falei lá atrás, eu só vou repetir agora. Então, aquela história de que você tem várias funcionalidades do equipamento, então não adianta falar o que é o leitor mid-range, que é aquele leitor que ele pode fazer a leitura de 1 a 2 metros, dependendo do tamanho do código. O Green Spot, que é justamente a luz, né, que ela indicando a boa leitura, e o display que eu coloquei aí transflexivo. Aí por que eu juntei esses três? Porque no momento, isso aqui é um teste prático. Quando colocou, por exemplo, essa parte do Green Spot, a gente juntou essas 3 características. Então, assim, numa só característica, para mostrar numa mesma operação. Para o cliente, isso é transparente. E tem que ser transparente. Ele não pode ficar narrando, olha, agora vou fazer. Não. Ele tem que sentir que aquilo está sendo produtivo para a parte dele. Então, quando a gente pega e fala, por exemplo, você faz a leitura, aí você tem a mira laser sobre o código que você está lendo. A ideia é sempre a gente juntar as características e mostrar para o cliente o diferencial, mas principalmente mostrar para ele que quando você fala dessas características, você não precisa falar individualmente sobre ela. O cliente vai usar isso e muitas vezes ele está usando, mas não sabe que está usando, né? Isso que é interessante. Por exemplo, quando a gente fala do leitor de mid-range para uma média distância, o Green Spot, o display transflexivo, quando ele faz o primeiro input, clicando sobre o código, ele tem lá a mira, né? Na sequência que ele faz isso, ele está vendo uma distância mais ou menos ali de 1,5 metro, 2 metros, e ele consegue verificar que se lida o código, a luz verde, né, o Green Spot acende sobre o código. Aí você fala, Luiz, mas tem certeza que ele leu o verde ou ele leu a etiqueta de cima ou leu a etiqueta de baixo? Aí você tem o módulo Picking List, que você pode fazer essa alteração. Só que o ruim do Picking List é que você
não consegue, por exemplo, você encurta a distância de leitura também. Então, um dos pontos que o pessoal fala assim, tá bom, então eu olho na tela. Então, só que assim, no momento que você fala, vou ter que olhar na tela para ver se ele lê o código, esse movimento de você puxar o coletor para você e colocar na posição reta, vamos dizer assim, de leitura, você perde um tempo. É a hora que o display, por ele ser um display transflexivo, ele permite que na mesma posição que você leu, você consegue ver as informações aqui. Então você não precisa ficar puxando o coletor. Então isso, ele acaba se tornando muito natural para o cliente. Ele fala, não, tá bom, entendi que eu prefiro que ele pegue mais longe e que eu possa fazer uma simples conferência se é aquele código laranja que eu li lá mesmo ou não. Então assim, ele em nenhum momento pensou. Ele simplesmente mirou, fez a leitura, jogou a luz verde e ele simplesmente deu uma olhada nesse mesmo ângulo aí de, sei lá, de 45 graus ou 60 graus, que a informação que ele precisava tá ali. Então, de novo, 3 características permite que o equipamento ele mostre esse lado mais positivo, né? Aí você fala assim, mas isso não é normal? Não, não é normal. Na hora que você vai ver pegar um equipamento que não é transflexível, o cara tem que colocar na posição, olhar para você, né? Então você tem esses detalhes. Agora, aqui tá uma explicação mais técnica sobre quando eu falei do XLR por ser perto e por ser longe, e que pode ser maior alcance, menor alcance. Então, todo mundo fala assim, vem cá, se você quer ler um código, você consegue até 20 metros, se ele for um código 128 com 100 mils, ou um data matrix, você consegue aí a 10 metros, se tiver 100 mils. Aí o pessoal fala, não entendi, Luiz. Para uma explicação para o cliente, é a prática. E quando você está fazendo essa apresentação, como eu estou fazendo agora? Então, por isso a gente acabou. Aí a gente dá uma noção de tamanho dos códigos aqui. Então vocês vão ver que, por exemplo, até esses códigos menores, na hora que você vai fazer essas leituras aqui, né, de 13 mil, tal, etc., que ele dá essas referências, às vezes é um pouco maior. Eu fiz meio que proporcional, não é do tamanho exato, mas é para ver a proporcionalidade deles. Então vocês colocam, por exemplo, distâncias de até 3,20 metros para esses códigos menores também. Aí você fala, que interessante, né? Porque a maioria quando a gente fala de coletores com longa distância, a gente acaba falando sobre, por exemplo, também aumentar também na mesma proporção o código de barras. E no XLR, né, no X5 XLR, ele permite que você também tenha em códigos menores uma distância acima de 2 a 3 metros, o que é bem interessante. Quando você coloca os códigos maiores, né, por exemplo, a gente chegou a fazer um teste com um código desse, ele passou de 20 metros. A gente fez um teste lá que deu 23, 24 metros. Aí eu falei assim, não, mas o cara não vai ter uma etiqueta tamanho de 1 a 4. Aí alguém lembrou, Luiz, etiqueta tamanho no depósito. Quando o cara dá o stretch e ele coloca a etiqueta ali, que é uma etiqueta mãe, normalmente o código, ele tende a ter lá de 15 a 20 centímetros. E se for 2D, QR Code e tal, o pessoal até deixa um pouco maior. E aí que eu me toquei, que realmente você tem algumas aplicações ali que você pode fazer isso. Então, você tem essa parte. E o que é interessante, dentro do coletor, se você, por exemplo, acionar o aplicativo dele de foco, ó como é que ele trata a imagem. Ele mesmo faz o autoajuste da imagem. Então, ele mesmo, essas câmeras frontais aqui que servem para poder ajudar na leitura do código, na decodificação do código, ele faz lá a leitura perto ou longe e ele mesmo faz isso. Então, assim, você tem o mecanismo de leitura de código de barras e você tem um sistema de câmera ajudando ele. Então, nesse código grande de longa distância, ele consegue isso. E aí, quando você trabalha, por exemplo, o código mais perto, você também tem essa mesma performance. Só que você, de novo, eu já tive códigos muito menores do que esse, onde você pode fazer, onde você tem a leitura, ela diminui. Eu tenho alguns vídeos que eu montei caseiro e tem alguns vídeos da própria Datalogic mostrando a performance desse leitor, inclusive no braço de um robô. Depois a gente manda para vocês aí, para vocês verem que tipo de performance que a gente está falando. Aqui, quando a gente está falando de juntar um pouco mais de características do equipamento, a gente está falando de IP65 e Gorilla 3, câmera, né, de alto foco, um processador de Snapdragon e uma plataforma Android. A gente juntou essas características e a gente pode fazer um projeto, por exemplo, na área portuária, numa área externa, para fazer, de repente, um sistema de OCR, que eu peguei esse software free lá na Google,
fiz um teste e descobri que ele consegue fazer a leitura e consegue fazer a tradução perfeitamente. Opa, quer dizer, todos os equipamentos, exceto o XLR, vem com a câmera justamente de autofoco. E o equipamento, por ele trabalhar com uma tela transflexiva ao sol, permite essa leitura fácil debaixo do sol. Para quem trabalhou algumas vezes na área portuária ou tentou fazer um projeto, viu que quando está a incidência do sol em cima, você não enxerga absolutamente nada. Por isso a tela do próprio Scorpio X5, ela é como se fosse um pouquinho mais... O pessoal fala que é opaca, na verdade não é opaca, ela trabalha com vidro, que ela, se vier a influência da iluminação por cima, você não perde a leitura. O fato dele pegar chuva, né, permite que ele consiga trabalhar, por exemplo, no ambiente aberto. E ainda você tem algumas outras coisas que eu vou falar pela frente, inclusive do próprio touch não perder a sensibilidade. Novamente, eu estou mostrando aqui que características individuais dos equipamentos permitem você ter uma operação, permite você trabalhar numa determinada operação. Então, por isso que às vezes falar, novamente, não adianta falar separado, é importante você sempre juntar essas características para que o equipamento possa realmente ser bem utilizado. Bom, da resistência do display falamos há pouco, então tudo aquilo que eu falei sobre características técnicas de impactos e outras coisas mais, isso se traduz também em mais tempo no equipamento na operação e traduz também basicamente de menor custo de reparos. Então às vezes o pessoal acha que é mais caro, mas o fato é, se você consegue trabalhar com esse equipamento durante mais tempo, mais ativo, com menos quebras, significa que você tem um retorno de investimento melhor. O display com retroiluminação LED, então, é exatamente aquilo que a gente acabou de comentar para ele ser usado no sol, né? Então, ele mostra especificamente como funciona aqui. E aí você tem a parte do teclado, mas o touch capacitivo multitoque de 6 pontos. Nossa, que legal! O que significa isso? Sensibilidade mesmo se você tiver com ele congelado, mesmo se você tiver com ele molhado, mesmo se você tiver ele zoado, no sentido de riscado, ou seja, a sensibilidade é extrema. O que é interessante? Luiz, eu tenho um cliente que gosta da caneta do touch, aquela que permite ele trabalhar como se fosse um touchscreen resistivo. É possível? Sim. O próprio Scorpio X5, ele permite que no momento que você coloque e você altere a configuração dele, por exemplo, para estilos, você pode voltar a utilizar ele com a caneta tradicional. Só que isso também vai permitir que o cara utilize o prego, que ele utilize a caneta Bic do lado da caneta, não da tampinha. Vai permitir que ele utilize qualquer coisa pontuda para poder machucar o display. Vai riscar e é mais um ponto aí que você tem desgaste. Ah, tá bom, mas se ele quiser usar uma luva, pode usar. Ele vai ficar um pouco mais lento, porque no momento do toque da luva, ele está sugerindo que você quer que, por exemplo, o equipamento ele tenha uma sensibilidade que aceite o uso da luva. Ah, mas é luva especial, de borracha, com ponteira? Não, porque como você habilita o lado estilos, ou seja, de você utilizar uma caneta, ele habilita qualquer objeto a fazer isso. Agora, detalhe, quando você faz isso, você perde um pouco da sensibilidade para digitar. Mas a aplicação do cliente são ícones grandes e é só para eu tocar na tela para abrir a aplicação, o resto eu uso pelo teclado. Beleza, é com você. É uma orientação que você tem que fazer isso para o cliente. Ô Luiz, uma dúvida com relação à parte de condensação. Okay. Os equipamentos do X5, se alguém perguntar, esse equipamento já é preparado para ser resistente à condensação ou não? Ele suporta ali até o menos 20 em operação, mas ele não tem essa tecnologia de descondensar. E aí, para isso, existe outro part number ou a Datalogic não entrou nessa questão? Não entramos nessa questão do equipamento. O equipamento não tem um heater, ele não tem nenhum dispositivo que possa, por exemplo, fazer a descondensação, ou até alguns equipamentos tem até uma espécie de canaleta que permite escorrer a água que é criada dentro do equipamento. Não é útil. Na prática, a água fica tudo lá dentro, a canaleta só é mais uma forma do cara criar um produto. O correto, né? Se o cara vai trabalhar muito tempo, durante praticamente 100% do tempo, precisa de um equipamento adequado com heater, uma temperatura de menos 20. Luiz, mas eu tenho uma operação, por exemplo, que a pessoa entra, faz a leitura e sai, e esse mesmo cara vai carregar o caminhão com o coletor. Serve?
Sim. Nesse caso específico, sim. Porque aí você está falando sobre picos de operação que não ultrapassam mais do que meia hora. Ah, mas e se eu quiser ficar 10 horas? Pode, só que aí o equipamento ele não está apto para trabalhar nessa condição, porque aí você precisaria, por exemplo, de baterias com sistema de resistência interna, você precisaria do heater com aquecimento como se fosse aquele desembaçador do carro, você precisaria internamente o equipamento vedado, não contra a água, porque na verdade o equipamento ele não é lacrado a vácuo, porque o pessoal fala assim, não, o equipamento ele é vedado, não entra água, então consequentemente não se criará água dentro do equipamento. Certo? Errado. A única coisa que não consegue, por exemplo, se tem ar, você vai ter a condensação. E se tiver condensação, você vai criar água. E isso acontece dentro do equipamento. Ah, Luiz, então é o seguinte, se eu tiver então um refrigerado, aquele lá que é, por exemplo, o cara que é o frigorífico, -10, só que ele mantém, faz tal, frio, tal, aquele é um frio, né? 5 graus é congelado? É, mas você na operação da anticâmera, ele vai de 5 a 10 graus positivos em média. Dentro da câmera refrigerada congelada, você vai lá de -5 a -20. E a operação, se ele, por exemplo, ele tem que fazer a contagem lá dentro, fazer tudo isso, aí você vai apelar para outros projetos, que seria o voice picking, seria a parte dos coletores com sistema de aquecimento. E um detalhe que eu tenho para contar, né? Todos os equipamentos, inclusive os coletores que têm sistema de heater, que tem um sistema de condensação, que tem um sistema da placa, por exemplo, passando uma química especial para aguentar e suportar a condensação, todo fabricante, se você ler o manual, aquele de 300 páginas, ele recomenda que o equipamento a cada 6 meses seja aberto e seja vedado novamente e seja novamente passado, por exemplo, passe por uma manutenção para tirar todas as partes de umidade e alguns componentes sejam trocados. Infelizmente, nenhum dos nossos fabricantes gerais, né, eles passavam essa recomendação. Então, o equipamento, depois de um ano, mesmo ele sendo a prova de água, aspas, por fora, ele não é a vácuo, então cria-se água dentro. Depois de um ano, a bateria já não dura mais. Depois de um ano, você tem que trocar vários lacres. Depois de um ano, você tem que reformar o equipamento inteiro. Ah, mas não existe equipamento? Sim, existiu o equipamento, mas nem é fabricado mais. Eu não vou falar o nome, mas era um equipamento que custava $5.000. Ele tinha todos esses componentes. Componentes protegidos à água, sistema de aquecimento, tinha aquecimento do vidro da frente, aquecimento do vidro de trás, tinha um sistema de, por exemplo, proteção emborrachado dentro que permitia que o equipamento pudesse pegar água. Era um equipamento quase indestrutível, só que custava $5.000. Aí o pessoal fez equipamentos com um sistema de aquecimento para desembaçar, para ele poder fazer a leitura, porque o grande vilão, você acha que o pessoal está interessado se está embaçado ou não? Não, o grande vilão é ler o código de barra? Putz, não leu, por quê? Está embaçado à frente do display. Aí a operação parou. Esse é o vilão. Então, o que o pessoal acaba se preocupando é com isso. Vale o trabalho? Mas precisa lá dentro. Se perguntar para mim que tipo de projeto que você colocaria para dentro de um freezer que o cara precisa ficar 24 horas lá dentro, ou você trabalha com um coletor de pilhadeira com sistema de aquecimento, porque aí ele realmente aquece, tá? E ele realmente não deixa criar água dentro do equipamento, com uma pistola colocada num coldre que tenha sistema de aquecimento externo. É a única coisa que eu vi funcionar até hoje, de verdade, em todos esses projetos. Mas aí o que é? 24 horas de operação. O cara não sai. A empilhadeira, às vezes, ela sai, o equipamento passa 2 horas fora e depois ele volta para lá e trabalha mais 24 horas, que é o tempo de trocar a bateria. Então, assim, a gente pode até montar um capítulo para falar de congelados. Mas aí, infelizmente, nesse tema eu não vou conseguir falar tecnicamente sobre nossos equipamentos, a não ser que seja uma operação realmente de refrigerado ou de congelado de até -20, vamos dizer assim, onde você faça entradas e saídas do freezer durante o dia sem ficar mais do que meia hora cada vez que você entra. Fora isso aí é um outro capítulo à parte. Mas, só para deixar você feliz, eu vou mostrar daqui a pouco uma coisa interessante. Esse acelerômetro em 3 eixos, aqui, mas giroscópio, ele permite que você vire do equipamento da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e você vai fazendo. Isso é normal. É que tem equipamento que tem só o giroscópio, mas aí o nosso tem o giroscópio mais o acelerômetro.
O acelerômetro é justamente para o quê? Detectar, de repente, uma velocidade abrupta que ocorreu devido a uma queda e que aí você pode entrar naquela história de você puxar os logs. E aí você pode colocar isso dentro do seu MDM, dizendo, opa, giro rápido e velocidade crescente significa queda. Porque o pessoal fala assim, mas eu faço isso no giroscópio. Não, no giroscópio, se você colocar, o cara vai falar que tem queda toda hora, porque toda hora você está virando o coletor no pulso. Mas somado giroscópio mais acelerômetro, você acaba pegando e fazendo isso. Então, por isso que eu coloco lá, acelerômetro em 3 eixos, mas giroscópio significa gestão. Aí uma brincadeira à parte, onde até a gente pegou e detectou que um usuário rachia, deixou cair 10 vezes o equipamento para testar. O equipamento sobreviveu. O Luiz não. Esse cara deve ter sido mandado embora, cara. Mas isso é interessante para a tua operação. Na tua operação, eu acho que quando você dá esse tipo de informação que o equipamento pode fornecer, é que entra a inteligência da revenda, entra a inteligência do processo. E é aí que o cara já nem está olhando sinceramente o coletor, não. Peraí, o coletor tem acelerômetro em 3 eixos mais giroscópio, aí você pode colocar no MDM e criar uma regra dizendo que se tantas vezes caiu, manda um alerta pro cara, trava o coletor, faz alguma coisa? Pode. Então você começa a vender algo diferenciado para eles. Agora entra uma parte bacana, mas que ainda a gente precisa explorar bastante. Eu acho que isso interessa a vocês, principalmente na parte, por exemplo, aquilo que eu falei de quero comprar equipamento para alugar. Como é que você pode comprar equipamento para alugar? Se você, por exemplo, pensar nos coletores convencionais, a gente substituiu aqueles conectores do X4 pelos conectores mais industriais. Ou, para um pessoal mais exigente, o wire discharging, ou seja, sem contatos. Então, no momento que você faz algo sem contatos, permite que você também utilize, docas espertas, um sistema de travamento. E aí você pode usar aquela máxima de você montar um software passando um cartão para liberar o equipamento naquele uso. Opa, peraí. Então quer dizer que eu posso programar, usando a doca, o tempo de carga da bateria, eu posso desbloquear 3 coletores que eu deixo lá de backup para o meu cliente no final de semana, que ele fala que, só deixa comigo que eu não vou usar, mas por favor não me cobra. Porque na emergência, sei que lá, vai que quebra um. Aí você vai ver no final o cara usou os 13 coletores e não te pagou. Mas você não quer falar não. Então o que você faz? Você vai lá, pega uma doca de 3 posições, coloca um sistema da doca ali bonitinho, deixa ela falar, tá aqui. E aí você deixa travado o coletor. Tira a chavinha, põe trava lá com o adesivinho, e quando o cara precisa, ele te liga, aí você fala pra ele, então tá bom, tô dando release aí do coletor 1, vai aparecer pra você, pau. Aí ele libera o coletor, o cara usa. Quando ele colocou na doca, tarifou. Final de semana, você usou os 10 coletores que você tava tendo, mais um de reserva aí durante 12 horas. Então eu vou te cobrar por essas 12 horas. Opa! É justo, não é? É o tipo de coisa que aí eu estou dando ferramentas para o meu parceiro. Mas você vai desenvolver isso para mim? Eu não. O expert aí é você. Eu dou só a ideia. E o Newton realiza aí essa parte do software. Luiz, mas todos que eu comprei agora são tudo normal com a internet. Não tem problema. Equipamentos para emprestar, para desenvolver isso aqui, de repente fazer uma apresentação, a gente pode disponibilizar para vocês. Eu tenho uma doca aqui com wire discharging e você tem algumas coisas que de repente você pode brincar. Luiz, mas isso aí não só para o equipamento alugado, mas de repente para o cliente também. Só que essa tecnologia tem um pouco de custo, Ele acaba tendo um custo um pouco mais elevado. Agora, vale a pena se você prova para o cliente que você vai ter um melhor controle. Olha que interessante. De novo, hein? Isso aqui eu tô enchendo, pessoal, como é uma empresa nacional, a Urmobo, ela tá desenvolvendo uma porrada de trinqueirinhas pra gente. E uma delas é justamente isso que eu acabei de falar para você, onde ele vai colocar os equipamentos e ainda assim, remotamente, ele pode falar, destrava aí o equipamento. No momento que ele deslogar, o equipamento puxa. O gerenciamento das baterias, dos coletores, quando eles estiverem nas docas, que é aquela história de eu dar carga lenta nele, ou seja, o teu equipamento que você comprou para locação, você vai ter ele lá, acredite, pelo menos uns 2 anos, 3 anos de bateria, cara. Opa, então isso é interessante, se você controlar desse jeito. Aí se for do convencional, aí é o tempo da bateria convencional. De novo, a tecnologia está no coletor. Aqui, a gente fez uns testes, E aí o pessoal te perguntou para mim e eu não sabia, eu acabei fazendo em casa. Esse caso aqui, se eu colocar um conector USB tipo C, a carga, ela ajusta dessa maneira, de carga lenta, rápida ou devagar, tal, etc. Aí eu falei, não sei. Foi aí que eu tive que estudar um pouco mais e depois que eu falei isso para nossos engenheiros, entre eles o Sr. Basílio, ele falou, mas lógico que é. Eu falei assim, obrigado, me poupou um tempo de ficar 5 horas vendo como que variava a bateria. Mas eu aprendi, foi legal. Aqui estão as condições de você, por exemplo, utilizar ou conectado ou através de docas.
e aí você consegue fazer essa carga dessa bateria, fazer esse controle aqui. Lembra a brincadeira que eu falei que coloquei meu coletor dentro do freezer? A prova dele. Ele passou nos gráficos, eu tive de uma hora aqui, acho que era meio-dia e... Não, 11h39, não, meio-dia e 39 até as 14 horas. E aí a temperatura foi descendo e demorou para ele, coletor, atingir a temperatura negativa. Deixa eu ver, meio-dia, 15, 12, 13 e tal. Demorou 2 horas, é isso? Não, 1 hora. 1 hora e pouco. Ou seja, aquela história de colocou o coletor, parou de funcionar no congelado é mentira. Porque o coletor, ele demora, pelo corpo dele e tudo mais, um bom tempo para congelar e chegar em menos 8,3. E aí, o que acontece? Tirei ele fora da geladeira, das 13 horas. Passou 15 minutos, a temperatura tinha subido já de menos 8 para 5. E aí, quando eu voltei a trabalhar com ele, ele vai. Então, é nessa hora que você consegue a estabilidade de saber em que temperatura que o coletor está trabalhando. Então, a primeira hora sempre vai trabalhar bem, e nas outras, ele já como ele está meio gelado e tal, ele consegue fazer isso. Agora, tem um detalhe. O equipamento, ele soa bastante. Então, na hora que ele soa, novamente, você tem que fazer o quê? Putz, meu equipamento não é apropriado para isso. Mas o cara falou, não, eu só trabalho de vez em quando ali. Tá bom. É nessa hora que você trabalha de vez em quando que você pode, aí sim, o MDM de vocês, informar quantos equipamentos estão abaixo da temperatura. Nesse caso aqui, eu tinha 8 equipamentos abaixo da temperatura de menos 15. E aí você pode começar a criar os logs ali, para saber se realmente ele estava trabalhando nesse tempo. E aí você pode falar para o teu amigo, nesse caso eu fiz um fake, né? Mas era só para mostrar, que eu posso colocar tempo de operação excedido. Por quê? Você falou para mim que era 4 horas no máximo, com intervalo de meia hora. Não foi isso. O equipamento não vai aguentar. De novo, por isso que eu falei que a questão de você locar com inteligência é um dos pontos. Então, comportamento nas diferentes temperaturas, né? O consumo, não sei se dá para ver nessa tela, mas você vê que está bem embaçado aqui, porque eu fiquei tocando aqui. Mas o consumo da bateria também é um ponto que o pessoal fala assim, não, a bateria dura... Não, calma lá. Toda vez que o equipamento sai da temperatura baixa, qualquer equipamento, independente se tenha heater ou não, ele fica com o plástico ou invólucro mais duro. Então, se você tentar tirar a bateria no momento que você saiu, você vai quebrar a trava, ou pelo menos você vai começar a quebrar a trava da bateria. Tanto é que todos os fabricantes falam, após você tirar o equipamento de uma área que tenha passado por muito tempo congelado, tem que deixar o equipamento no mínimo 10 minutos de pé para escorrer a água, para você poder trocar a bateria, porque senão você vai quebrar. E aí o pessoal usa o que nessa pressa? Chave de fenda. Para quê? Fazer uma alavanca. E aí que você descobre que o cara quebrou o equipamento. Não, isso é o normal. Aí você vê lá, tem uma marca de chave de fenda lá, escrito até o nome do cara lá, I love alguma coisa, porque o cara acha que é uma árvore que ele pode ficar destruindo ali. Isso é operação. Então, quando a gente trabalha com os equipamentos, independente de ser um Datalogic ou qualquer outra marca que vá trabalhar nessa temperatura, a regra é sempre a mesma. Então, essa regra de trocar bateria, tal, etc., tem que ser feita. Até porque, se você for olhar as temperaturas e os formatos dele aqui, você vai ver que ele também, o tempo dele da carga vai diminuindo, vai aumentando de acordo com o tempo também que ele fica lá dentro da temperatura. Quanto mais baixa a temperatura, mais a carga vai sendo utilizada. Mas e se eu deixar ela chegar a zerar? Se zerar uma bateria dentro do freezer e o cara tentar colocar para carregar na mesma hora ou no mesmo minuto, vai estourar a bateria. Opa, fabricante não avisa? Avisa, olha o manual. O coletor especial também, está escrito no manual no coletor especial. Aqui o uso de luvas, né? Então você tem luvas normais ou toque da tela. E o comportamento na diferença de temperatura, no momento que você sai de uma temperatura de 5 graus, tal, etc., é embaçar aqui na frente. Então, não adianta. Como eu não tenho embaçador, na hora que você sai para essas temperaturas para o ambiente, você vê que o equipamento sai esbranquiçado, tá do dedo, passa o dedo, não tem jeito, e você faz a leitura. Então ele consegue. Mas aqui eu estressei ele. Eu fiquei 20 minutos no freezer, 18 graus negativos, temperatura ambiente de 23, ou seja, eu criei um estresse de 41 graus de diferença. Por isso que ele esbranquiçou. Se eu tivesse saído para menos 18 para mais 5 ou menos 5, não estaria tão estressado quanto esse. Mas é uma operação, porque lembra que eu falei que o cara pode sair da operação, andar durante a parte do pátio ali da anticâmera, ir até o gate, e na hora que ele abre para o gate, a temperatura é externa. Ele está com o coletor na mão, apesar que assim, isso aí que eu falei é proibido
proibido por lei, que o cara que sai do freezer, ele não pode fazer isso. Mas eu, infelizmente, já visitei várias empresas aí que o mesmo operador faz isso, cara. O cara sai com um capote lá que ele saiu de menos 18 e vai lá fora pegar produto. Aí você fala, pode? Não. Então, quer dizer, se o cara não tem nem amor ao operador que precisava ter esse cuidado, você acha que ele vai ter cuidado com o coletor? Recomendações. Coloco aqui, trocando bateria, ambientes com diferença de temperatura. Exemplo, saindo de menos 10 congelado para 0,5 anti-câmera. Sempre trocar a bateria somente após 5 minutos depois de sair da área congelada, para que o equipamento se ambientalize a temperatura. Nem sei se existe essa palavra, mas deu para entender, né? Recomendações. Guardar de pé os coletores, que é justamente para escorrer a água. Isso aqui não é nem congelado, isso aqui é regra, né? São regras operacionais aí. Baterias carregadas e descarregadas, mesma coisa, tal, etc. Basicamente, a gente está falando aí a parte de software. Isso aqui inclusive é um software desenvolvido pelo senhor Carlos Basile para mostrar funcionalidades do equipamento. Se vocês quiserem, apesar que vocês tenham o próprio software de inventário de vocês, mas a gente tem uma versão que, se quiser, pode ir junto com vocês, pode colocar o logo aí da Outcom, mas tem que falar para o cliente que nós não vamos dar suporte, que na verdade é só para ele ter como exemplo, apesar que a gente já tem cliente usando, não como exemplo, tem usando na porrada mesmo. Tem uma versão Wi-Fi que é um pouco complicada aí, mas depois o Basile pode explicar um pouco, porque funciona lane jogando num campo via Wi-Fi, mas a que usa mais fácil mesmo guardou as informações lá dentro, vai com o cabinho e extrai. Putz, comprei um equipamento desse tamanho para isso? Não, é só para brincar, é só para mostrar a telinha, entendeu? Mas é uma opção. Se de repente o cara fala que não tem nada, de repente vocês podem, em conjunto com o Basile, criar um pouco mais aí de inteligência nesse software, né, Basile? Sem dúvida, pode sim. Tá vendo? Basile topa tudo. Bluetooth, baixo consumo e performance. Eu nem vou falar sobre esse produto aí, que na verdade temos o nosso, mas aí ele é compatível com qualquer um que seja hands-free. Qual que é o leitorzinho, Luizão? Vestível? O nosso vestível é o Hand Scanner Mid-Range. Só que assim, é muito interessante. Ele tem uma bateria que dura muito. Ele tem um leitor de mid-range de boa distância, tem um carregador aí de 4 posições, mas assim, ele é um equipamento que ainda a gente está tentando identificar como ofertá-lo da melhor maneira, porque ele não tem um custo barato. Ele tem alta performance, mas não é um equipamento que ele consegue agregar, por exemplo, tanto valor quanto a gente imaginou. A gente pode até discutir, conversar, falar sobre ele, mas assim, a gente precisa, acho que talvez vocês fizeram, eu lembro que vocês fizeram alguns testes com outros equipamentos aí. Talvez possa emprestar o que nós temos, não sei nem onde é que está, para eles brincar aí uma semana, ver o que eles acham. Eu acho uma boa ideia, viu? Porque eles podem dar a impressão do que eles têm com o que eles já usam. Exato. Vamos marcar isso aí, sim. Eu vou recuperar o equipamento e a gente pode falar sobre isso. Eu acho interessante. É porque como a gente não achou realmente o nicho, a gente nem entrou com um processo de homologação ainda nele. Mas como é um equipamento Bluetooth, a homologação é relativamente rápida. No momento que tiver um projeto até homologar, até testar isso no cliente, inicia o processo de homologação, que aí é mais rápido porque é só Bluetooth. A parte de rádio, aí é uma coisa que eu acho que vale a pena falar bastante, mas aí o Basile vai falar um pouco mais depois, né? Durante o treinamento técnico, ele pode falar algumas coisas interessantes. A princípio, toda essa sopa de letrinha, mais o MIMO, mais Snapdragon, mais Android, significa que a comunicação é rápida e confiável. A gente tem bons resultados, o rádio ele não é um rádio potente, mas a gente notou que, assim, numa comparação com um fabricante bom, a gente notou que, teoricamente, com a potência menor, a gente pega exatamente a mesma distância, com a mesma performance. No teste prático, a gente achou extraordinário, até porque a gente viu que o consumo da bateria também, mesmo em áreas com um sinal de rádio bem fraco e ele conseguindo fazer conexão, o consumo da bateria dele se manteve estável. Então, às vezes, o pessoal fala, meu rádio é potente, eu deixo sempre no máximo tal, do coletor. Aí vai lá, consome uma bateria e não consegue a mesma performance. Nesse caso, a gente achou bem generoso. Tem algumas coisas que a gente precisa, que a gente identificou como ajuste, que a gente pegou algumas marcas de access point que não estava atualizada e deu algumas coisas. Depois de atualizada,
melhorou, mas a gente viu que, assim, o resumo o produto, o Wi-Fi, a placa, né, é muito boa, mas ainda assim a gente precisa explorar um pouco mais. Isso aí é por isso que eu falei, acho que vale a pena depois um capítulo à parte sobre isso. O que nós precisamos saber em relação à parte comercial é que ele é standard padrão com todas as tecnologias, as mais novas e mais conhecidas, e que o consumo é baixíssimo e com a área de cobertura muito boa. Características aqui, a gente fez um mapa de benefícios e características, não vou ler, mas é um resumo de tudo que a gente comentou agora. E isso aqui, as ferramentas de software, do Scan to Deploy, Developer, o MDM e tal, etc., vai ser justamente aquilo que o Basile vai dar o treinamento para vocês. Basicamente, é uma ferramenta onde você vai fazer toda a configuração no computador, vai criar o único código de barra, fazer a leitura da página inicial do equipamento e ele vai sair configurando desde backlight, Wi-Fi, tempo, criptografia, browser, instalar o software que, de repente, do teu cliente, o aplicativo, ele já joga para dentro. Eles têm isso hoje, é o que faz o Stage Now, com todas as características, você pode fazer a transferência da configuração para N equipamentos simultaneamente, isso é o de menos. O que a gente já soube, e aí você pode ajudar a gente depois, é que a ferramenta me parece mais intuitiva, mais simples do que é o Stage Now, né? Mas talvez esse não seja o maior forte, mas todas as configurações são possíveis de serem feitas pelo Scan to Deploy Studio. É a ferramenta que roda no PC. É desse que eu vou falar mais. E com essa mesma ferramenta você configura não só o X5, mas configura todos os outros dispositivos da Datalogic. É uma ferramenta bem legal, bem intuitiva, com uma interface bem boa. Aí vocês vão falar em mais detalhes também. Aí depois ele vai falar dessa sopa de letrinhas aí, falar dos serviços, tal, suítes de mobilidade. Aí a gente está falando de implantação, gerenciamento de dispositivos, está falando de uso do Wavelink, desenvolvimento de aplicações. A parte de Telnet, existe um parceiro aí com um valor de Telnet mais barato, interessante, funciona, vale a pena vocês conhecerem, porque às vezes a parte do Telnet tem sido um vilãozinho em alguns projetos da gente, né? Mas isso aí já está resolvido. A questão do Telnet que você menciona é o quê? O aplicativo que faz a Isso, o VTC 220, né? Que é o Velocity para o que ele tem uma licença mais cara, mas que, por exemplo, no Zebra vem como vem grátis. Em alguns equipamentos, em alguns modelos ele vem licenciado. Isso. No X5 não tem. Não tem. Tá isso que o Racha falou, isso tem sido um vilão pro nosso lado, porque acaba impondo um custo alto, que o Velocity não é um produto barato, é o melhor Telnet do mundo, eu não tenho a menor dúvida, mas é caro. E aí a própria Wavelink já está trabalhando numa ferramenta light para contrapor a isso daí e dar chance para que outros vendam também, né? Porque como a Motorola, pelo acordo que ela fez com a Wavelink lá 4 anos atrás, 5 anos atrás, ela teve esse direito de colocar embutido, como nós tínhamos também no Telnet no ambiente Windows, né? E aí acaba saindo, eles pagam muito menos na ferramenta do que qualquer outra pessoa, né? Mas nós identificamos uma outra ferramenta concorrente, claro, bem mais simples do que é o Velocity, mas que a gente observa, talvez você possa confirmar, 90% dos clientes utilizam o Telnet como Telnet, puro e simples, emulação de terminal. O que o Velocity faz a mais, pouca gente usa, como, por exemplo, configurar teclado, reformatação de tela, o próprio Speak Easy, né? O Voice Speak da Wavelink. Do nosso lado, poucos clientes, né? E essa coisa de você reformatar a tela, reformatar teclado, também não tem muitos clientes que precisam. Então, um Telnet básico, PUT, por exemplo, né? Que é muito básico, né? Funciona perfeitamente nele. Eu não vou aconselhar nunca alguém a colocar o PUT, porque é free e é instável. Instável não, mais ou menos. Funciona bem pra porra, aquela porcaria. Mas esse outro é uma ferramenta paga, mas custa um milionésimo do valor do que custa o Velocity, né? E é bom ter resolvido, né? Bom, site do desenvolvedor, onde vocês devem estar com ativos, mas se caso não estejam, refaçam o cadastro de vocês. E aí você vai ter algumas coisas aí de SureLock, SureFox também, que são os browsers industrial para trabalhar, por exemplo, com SAP. E aí você tem algumas coisas aí com mais detalhes, que aí, sinceramente, vai ser a parte do Mr. Senhor Carlos Basile. Canais de comunicação, que a gente tem colocado basicamente LinkedIn e tal, etc. A gente tem aumentado cada vez mais a nossa entrada nessa área. A gente demorou um pouco,
para falar a verdade, né? Mas ainda estamos bem fraquinho perto dos concorrentes, mas o que a gente quer fazer propaganda, é verdade, é para os nossos parceiros, né? E é isso, senhores. Muito obrigado. Desculpa todo esse tempo aí. Era para ser um treinamento de 1 hora e virou 2 horas, é isso?